Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar sobre a termodinâmica de processos. Os processos aqui de interesse serão 4 nesse primeiro momento. Os isotérmicos, no qual a temperatura é constante, os isocóricos, no qual o volume é constante, os isobáricos, no qual a pressão é constante, e os adiabáticos, no qual não há troca de calor entre o sistema e os contornos. A termodinâmica que fundamentará as nossas discussões será a primeira lei da termodinâmica, que relaciona a variação de energia interna com a variação de calor e a variação de trabalho. Ou seja, uma vez que a gente introduz calor ou retira calor, o gás vai realizar ou vai receber trabalho. Vamos ver como é que acontece em cada um desses processos peculiares. Nós vamos descrever o nosso sistema como um sistema reversível. Veja como é. Imagine que o nosso sistema seja um pistão como esse, que tem um êmbolo que armazena um fluido. Normalmente, como a gente desenha esse sistema, é com peso ou vários desses pesos na parte superior. Mas uma vez que a gente remove o peso, você tem uma mudança brusca no sistema. E esse sistema é irreversível. Você tem regiões que têm diferentes pressões, diferentes temperaturas, e aí a gente não sabe descrever direito o sistema. Por exemplo, você vai ter uma mudança de pressão com volume e você vai ter posições específicas, mas você não sabe como o caminho aconteceu. Você consegue medir pressão, volume inicial e final, mas não consegue acompanhar ela ao longo do desenvolvimento, porque ela realmente muda localmente. O sistema que a gente vai tratar não é como esse. Esse aqui é um sistema irreversível. A gente vai tratar sistemas reversíveis, como esse aqui, ó, onde a gente tem a nossa pressão produzida por esses pequenos grãozinhos de areia. Então a gente vai remover ou adicionar esses pequenos grãos de areia e aí acompanhar a variação de pressão pelo volume, criando curvas, seja isotérmica, isocórica ou isobárica, por exemplo. Vamos começar com o caso isotérmico. E já vou mencionar que a gente vai adotar para a descrição dos gases a equação do estado dos gases ideais. Ela é válida quando a pressão é diluída, é baixa, o gás é diluído, ou seja, o volume do gás é muito menor do que o volume do compartimento. Para mais detalhes sobre gás ideal, equações de estados, gases reais, veja o vídeo que tem aí no canal. É interessante dessa situação aqui para um sistema fechado tal como o nosso, é que se a gente passa o T dividindo aqui, ó, essa relação NR é constante no sistema fechado. Então a gente pode avaliar uma posição B do gás com uma posição A, sem se preocupar com o caminho. Isso é uma ferramenta bastante importante, que vai nos ajudar a entender a termodinâmica dos processos. Então vamos pensar agora no sistema isotérmico. Iso significa mesmo, mesma temperatura. Então eu vou redesenhar o sistema aqui. Pequenos grãozinhos de areia, sistema reversível, nosso fluido contido. E a gente vai removendo pequenos grãozinhos de areia e o que a gente vai observar é uma variação de pressão-volume, tal como essa, da situação A até a situação B. É importante que a gente remova um grãozinho de areia, espere o sistema se ajustar, remova outro. Então, quando a gente vai fazer essa mudança gradativa, a gente vai acompanhando e medindo as pressões, o que a gente consegue, pressão e volume, consegue traçar essa curva aqui, que são curvas da hipérbole quadrática que eu mencionei no vídeo anterior aí. Essa equação aqui, essa relação foi observada por Boyle, né, para temperatura constante, e aplicando essa relação aqui, PVT, PVT, inicial e final, a gente tem que pressão-volume em A é igual a pressão-volume em B. Certo?
E da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia interna é igual à variação do calor menos a variação do trabalho. Num vídeo anterior também, eu mencionei aí que a energia interna ela é 3 meios de nRT, ou 3 meios de N grande KT. Vamos lá. Segundo o teorema da equipartição da teoria cinética dos gases, nós temos meio de KT para cada grau de liberdade, do nosso gás monoatômico. Aqui essa equação é válida para um gás monoatômico. Então, como a gente tem X, Y e Z, a gente passa a ter 3 graus de liberdade. Isso aqui para um átomo. Se a gente estiver trabalhando com 6,022 10 a 23 elevado a 23 átomos ou moléculas, número de Avogadro, então a gente deve colocar esse número aqui, porque é o número total de moléculas do sistema, para 1 mol. Essa aqui é a constante de Boltzmann. N vezes, esse N grande vezes o K é o NR, que é o número de mol, vezes a constante dos gases. E claro que nRT é igual a PV. Quero chamar a atenção aqui é o seguinte: se não há mudança de temperatura no seu sistema, a energia, a variação de energia interna é zero. Isso é ponto crucial. O pessoal sempre se equivoca, esquece, começa a analisar outra coisa, começa a analisar PV, mas se você analisar a multiplicação de P e V, aqui deve ser também, ó, esse ponto aqui, inicial e final, deve ser, mostrar que a variação de energia interna é zero. Mas atente, sempre que não houver variação de temperatura, você tem uma energia, a variação de energia interna, zero. Certo? Porque a gente está relacionando energia interna com energia cinética dos gases, com temperatura. Daqui a gente tira que a variação de calor menos a variação de trabalho é zero. A variação de calor e a variação de trabalho dependem do caminho, mas a subtração deles não. Atenção. Então aqui a gente mostra que a variação de trabalho é igual à variação de calor. Em outras palavras, para você manter a temperatura constante e produzir um trabalho, vamos supor que o gás esteja realizando o trabalho do sistema. A gente vai mostrar. Vai ter que ter entrada de calor para manter a temperatura constante. Vamos mostrar aqui. Se o sistema estiver recebendo o trabalho do meio externo, então ele vai fornecer calor para que a temperatura seja constante. Como é que a gente calcula trabalho na física? Se a gente souber o trabalho, a gente sabe a variação de calor. A gente calcula trabalho na física sendo a integral da força dx. Ou seja, eu empurro um corpo, a gente mostrou isso no vídeo de mecânica, empurro o corpo por algum tempo, aplicando uma força, e a gente está realizando trabalho. Força vezes o deslocamento. Essa integral é a soma de todo o deslocamento que você faz. A força está relacionada com a pressão da seguinte maneira: pressão é igual a força por área. Então, força é igual a pressão vezes área. Aqui, a integral de P vezes A dx. Substituindo força por pressão vezes área. E essa relação área dx é o dV, é a variação de volume. Então a gente vê aqui como a gente analisa na física o trabalho. É PdV para termodinâmica, muito útil. E como o P das constantes dos gases é nRT sobre V, o V passou dividindo, então aqui a gente tem integral de nRT, que é constante,
em relação ao V, ao dV. Agora a gente tem que fazer essa integral. Esse valor é constante e o que a gente tem é uma integral de dV sobre V. Esse tipo de integral é muito útil na termodinâmica. Então eu recomendo que você tenha aí pronto na cabeça a solução dela. Então é nRT, que é a constante, sai para fora. Integral de dV sobre V é basicamente o logaritmo neperiano. A gente aplica os limites. Saiu de A e foi para B, ou saiu de B e foi para A. Aqui eu estou colocando como B como posição final. Então, a nossa variação de calor, o trabalho, que são iguais aqui, vale nRT logaritmo neperiano de VB ou VA por A. Aqui os limites de integração, só se atente a isso. O que a gente tem a dizer? Se variarmos o volume para mais, ou fizermos uma expansão, o volume é positivo aqui, a variação de volume é positiva, estou expandindo o gás. O trabalho é diretamente proporcional à variação do volume. Logo, se essa variação é positiva, o trabalho é positivo, logo o calor é positivo. O que significa isso aqui? Para eu realizar, para o gás realizar trabalho, eu tenho que aplicar um calor. Então, para o trabalho ser positivo, o gás realizar trabalho, para ter essa expansão, eu tenho que inserir calor no meu sistema. Então, provavelmente ele está sobre uma chapa. Se a variação de volume for negativa, ou seja, o gás for comprimido, então a variação de trabalho é negativo. Veja, diretamente proporcional. Se essa relação é negativa e esse é negativo, então eu vou retirar calor do meu sistema. Pode ser assim, ó. Aí o contorno está realizando o trabalho no meu sistema, no meu gás, certo? Então essa aqui é a descrição de um sistema isotérmico. Vamos passar então para a descrição de um sistema isocórico. Vamos lá. Isocórico. Iso é mesmo, córico ou volumétrico é volume constante. Então vamos desenhar o nosso sistema. Como é que seria um sistema com volume constante? Agora esses sistemas têm travas que bloqueiam o movimento do pistão. Ou ele é simplesmente fechado, selado. Num gráfico de PV, o volume é constante. Como ferramenta útil para os problemas que você vem enfrentar, PVT inicial em A é igual a PVT em B. Como o volume é constante, esse termo se cancela, então você pode dizer pressão por temperatura em A é pressão por temperatura em B. Termodinamicamente falando, a variação da energia interna é igual à variação do calor menos a variação do trabalho. Como o trabalho, a variação do trabalho aqui pode ser interpretada como um P delta V, esse é o trabalho, a variação do volume multiplicado pela pressão, e como não tem variação de volume, então aqui o trabalho é zero. Delta V é igual a zero. Então, logo, todo o calor que eu aplicar vai ser transformado na variação de energia interna. Certo?
Então, se eu inserir calor, a variação de energia interna vai ser maior. Eu vou aumentar a temperatura. Se eu remover calor, se o meu sistema fornecer calor para os contornos, então eu vou reduzir a energia interna. O gás vai pagar pela variação de sua energia interna. Então o que a gente precisa fazer aqui é calcular essa variação de calor ou de energia interna. O que a gente faz é o seguinte: quando a gente trabalhava com sólidos e líquidos, vamos pensar na água, que é um exemplo clássico. Aqui uma curva de temperatura por calor. A água congelada, a menos 30, por exemplo, você vem, aquece a água até 0 grau, ela começa a derreter, vira água e gelo, depois virou tudo água, você pode aquecer novamente até 100 graus Celsius. Claro que depende da pressão, tudo. Você transforma em vapor. Depois que você transformou em vapor, se o sistema é fechado, você pode aquecer completamente o gás. Então, nos platôs aqui, ó, que eu vou chamar de A e B, o que a gente fazia para avaliar esse sistema era calor igual a M vezes L, onde M é a massa e L é o calor latente de cada um desses processos. Depende do tipo de material e depende do tipo de mudança de estado que você está tendo. Para os processos 1, 2 e 3, então o que você tem aqui é um tratamento como a capacidade térmica, que é a variação do calor pela variação da temperatura, e essa capacidade térmica aqui é o calor específico vezes a massa. Então a gente utilizava o calor igual a mc ΔT. A variação de calor, pode colocar assim se preferir, a massa, depende da massa do material que eu tenho, depende do material, é específico do material, e depende da variação de temperatura. Basicamente o que a gente estava fazendo é uma variação de calor por temperatura. Como nesse tipo de fase você não tem uma variação considerada do volume, a gente pode aproximar ele a zero, a capacitância é interpretada dessa maneira. Já nos gases, você tem que interpretar em relação a pressão e volume. Por quê? Constantes. Por quê? Porque num tipo de fornecimento de calor, você pode criar uma expansão. Fornecer calor para o sistema pode levar à expansão, realização de trabalho. Então, é o que a gente vai avaliar agora. É preciso avaliar em que situação você está fornecendo calor para o seu sistema. É a volume constante, que é o caso aqui. Então, se você está fazendo a variação, eu vou dividir a expressão aqui toda por ΔT. ΔU é igual a ΔQ, tudo dividido por ΔT. Certo? E isso aqui é dito como a capacidade térmica a volume constante. Também representada dessa forma aqui, ó. Tá? Capacidade térmica a volume constante. E a gente sabe que o ΔU para os gases ideais é 3 meios de nRT. Se eu estou variando em T, toda a transformação em T para 1 mol vai ser 3 meios de R. Então esse CV aqui, para 1 mol, numa variação completa, no processo completo, ele vale 3 meios de R para um gás monoatômico. Se fosse um gás diatômico, você ia ter que considerar mais 2 graus de liberdade, então seria 5 meios de R. Então a atenção é especial a isso, que
quando a gente trata como mol para o gás, a beleza principal é que a gente não se preocupa com um tipo de material que a gente está tratando. Independe do gás, depende só da constante do gás. E se o processo é uma variação a volume constante ou a pressão constante que eu vou interpretar agora. Então, só para finalizar, a variação de U aqui, o ΔU, ele vale 3 meios perdão, aqui é ΔT, NR ΔT. Ou, se preferir, vamos lá, 3 meios de NR ΔT, ou se preferir, NCV ΔT. Certo? Então a variação do volume, a variação da energia interna é NCV ΔT. Vamos analisar então o processo isobárico. Isobárico. Iso, mesmo, bárico, pressão. A pressão aqui é constante. Como é que fazemos isso no nosso sistema? Nós colocamos o nosso sistema, tal como fizemos, e colocamos um peso específico. Pode ser o nosso pequeno grãozinho de areia ou um peso grande, porque agora a gente não vai mudar a pressão, então tanto faz. E aí aprisionamos aqui o nosso fluido. Então esse peso aqui vai garantir que o sistema tenha pressão constante. Nesses sistemas reversíveis, o movimento do pistão ele tem que ser considerado com atrito zero, senão você tem dissipação de energia, e aí o sistema não é reversível. Nesse sistema a pressão constante, na hora de montar um gráfico PV, pressão por volume, o que nós temos é essa relação aqui, ó. A pressão é constante. Certo? Então, quando analisamos a relação em A e B, sempre útil essa relação PVT, em A e B. Só atenção especial que a pressão aqui é constante, então esse termo desaparece e fica V sobre T nos dois pontos. Agora vamos analisar a primeira lei da termodinâmica, onde a gente tem a variação de energia interna, sendo a variação do calor menos a variação do trabalho. Aqui nós vamos, como fizemos no caso anterior, não conseguimos cancelar nada, né? Dividir tudo pelo ΔT. E veja o que a gente vai ter aqui. A gente falou há pouco que essa relação aqui é NCV ΔT, então o ΔT vai ser cancelado, igual. Agora, essa transformação, como eu havia mencionado há pouco, ela é a pressão constante. Essa capacidade calorífica aqui, capacidade térmica. Então a gente chama ela de CP. Ela é menos a variação do trabalho. O trabalho é P ΔV. Como esse P é constante, a gente pode levá-lo ao interior aqui, ó, que não muda nada. Mas PV é igual a nRT. Então, a gente fica com delta nRT sobre ΔT. Tá?
Vamos passar para cá. Se a gente estiver considerando 1 mol, por exemplo, esse termo desaparece, ele é independente do número de mols, e a gente vai ficar aqui com a relação CV igual a CP, ΔT por ΔT vai cancelar, menos R. O que mostra que CP é igual ao CV mais R. Ou seja, o que aconteceu no meu sistema aqui? Ao fornecer calor para o sistema, a pressão constante, o que aconteceu? Eu expandi o gás. Então eu não apenas aumentei a energia interna do gás. O que eu fiz? Eu também realizei trabalho. Então, ao fornecer calor, parte desse calor do sistema virou trabalho e parte virou a energia interna. Então, mudou a energia interna. Se eu tivesse removido aqui, ó, por exemplo, o calor do sistema, então haveria uma compressão. O meio teria que realizar trabalho no meu sistema, no meu gás, para que a pressão fosse constante. Certo? É isso que está escrito aqui. E a gente tem agora essa fórmula de calcular o calor por tempo, por temperatura, através dessa relação aqui. E novamente, a beleza é que não depende do tipo de gás. Certo? Isso aqui é 3 meios de R. 3 meios de R. Então, o CP para um gás monatômico é 5 meios de R. Certo? Então, vamos agora ver como a gente pode juntar esses 3 processos num ciclo. Num ciclo de pressão e volume. Aqui a gente tem, ó, um ponto inicial A, e aí a gente vem até um B. Num processo isotérmico. Se a gente calcular toda essa área aqui embaixo do gráfico, a gente tem um trabalho, foi isso que a gente mencionou. Podemos até deixar ela aqui já, ó. Se calcularmos essa área, teremos o trabalho. Nesse processo aqui que está aqui, vamos fazer agora uma compressão, reduzir o volume a pressão constante, saindo de B até esse outro A, vamos chamar de A' aqui, por exemplo, ou C, se preferir, nesse ponto C. O trabalho aqui é pressão vezes a variação do volume, é essa área aqui o trabalho, é a área, certo? Então é essa área aqui. E depois, para fechar o ciclo, o que a gente vai fazer é essa pressurização a volume constante. É um isobárico aqui. Ou perdão, um isocórico. O volume é constante aqui, ó, é V. Certo? Esse V aqui. Então o que a gente tem aqui é que o trabalho que a gente consegue remover do sistema é a diferença entre os dois trabalhos, que é o trabalho de A até B e o de B até C. O trabalho total no ciclo, que é o que a gente vai usar nas máquinas, é a área aqui desse sistema. Então a gente pode calcular aquele nRT log de NVB sobre VA menos essa área que é essa pressão fixa por essa variação de volume, vamos chamar de volume de B, volume de A ou volume de C aqui, é o mesmo volume, né? Então essa variação de volume vezes essa pressão, essa área aqui embaixo. Então, para calcular o trabalho total, basta fazer essa diferença, certo? Vou deixar indicado que o trabalho total, que é a área, é igual a nRT log de VB por
VA menos P delta V, onde esse delta V aqui é VB menos, é o final A menos o de B, porque senão muda o sinal. A gente quer que fique o sinal negativo, então a gente vai subtrair um do outro. Esse é o trabalho total, certo? E a variação de energia interna do sistema. A energia interna do sistema é uma variável termodinâmica, assim como pressão, volume e temperatura. Se a gente sair do ponto A e voltar ao ponto A, a pressão, o volume e a temperatura do ponto A é o mesmo. É independente do que eu fiz com o meu sistema, certo? Então, como a variação da energia interna depende unicamente da temperatura, ela é zero. Ela é uma variável de estado. Num ciclo, ela sempre tem que ser zero. Então, nesse sistema aqui específico, ideal, o calor que eu vou ter que, por exemplo, introduzir no meu sistema para realizar esse trabalho é essa diferença. Essa área também é a minha variação de calor, certo? No ciclo. Era isso que eu queria mostrar para esses três processos aí, juntando todas as informações agora. Agora nós vamos falar sobre o processo adiabático. O processo adiabático nós não temos uma variação de calor no sistema. Eu não estou introduzindo ou retirando calor do meu sistema. Eu não estou introduzindo calor e o calor não está saindo do sistema. O sistema é dito isolado. Como é que eu tenho um sistema como esse? É assim, ó. Ele é representado muitas vezes, ou ele é dito no enunciado do problema, ou é desenhado uma superfície tal como essa aqui, ó, onde o calor não é permitido sair do meu sistema. Como é que eu represento graficamente essa relação? Claro que aqui nós temos novamente o meu sistema de êmbolos com as pequenas esferinhas, o meu fluido, e ainda eu consigo acessar de alguma forma para alterar, através de algum cabo, alguma coisa que seja, alterar essa pressão. Analisando pressão por volume num sistema como esse, nós temos, por exemplo, aqui eu vou desenhar duas isotérmicas. E aí, se não ficou claro para você aí, essas isotérmicas, elas podem ser, elas têm o mesmo formato, a diferença entre elas é só o deslocamento para cima e para baixo. Quanto mais embaixo ela tiver, menor vai ser a temperatura, por exemplo, dela. Então, nessa linha toda aqui, ó, vai ser, por exemplo, 300 Kelvin. Exemplo. Nessa outra aqui, 200 Kelvin. Tá? Se tivesse uma outra acima, poderia ser, hipoteticamente, 400, 500, etc. Uma curva adiabática, ela é uma curva que você sai de uma temperatura específica para outra. Naturalmente, como é que isso acontece? Geralmente é do mais quente para o mais frio, mas pode acontecer o processo inverso. Assim como naquele ciclo anterior que eu coloquei aqui, você poderia ter o ciclo girando no sentido oposto. Vamos analisar então termodinamicamente esse sistema. Para sair desse ponto aqui, pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem o ΔU igual ao ΔQ menos a variação do trabalho. Claro que aquela relação PVT-PVT também é válida.
Só que aqui a gente não consegue cancelar nada. Então por isso que eu passei meio batido por ela, mas pode ser usado. O que a gente pode cancelar aqui é a variação de calor. Não tem variação de calor no sistema como esse, num processo adiabático. Então o que a gente tem aqui é que, se a gente quiser calcular, por exemplo, o trabalho, a gente tem que achar, o trabalho ele é integral de P dV. E esse N aqui, eu não sei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma relação. Eu sei ele como NCV sobre ΔT, mas não me resolve. Então o que eu preciso fazer é achar uma relação entre esses caras aqui, entre P e V, por exemplo. Achar uma relação entre P e V para que eu possa integrar e ficar fácil o cálculo do meu trabalho. Aí eu vou ter, calculando o trabalho, eu vou ter o calor. Então, vamos interpretar tudo como uma variação. Então esse dV aqui vai virar um ΔV. E agora a gente vai dividir tudo por RT. Os dois lados da expressão divididos por RT. E o que a gente vai ter aqui, tá? A gente vai considerar um mol, certo? Vai ficar dividido por RT, dividido por RT. Certo? E P é nRT sobre V. P é nRT sobre V dos gases ideais. Esse é o P. Então a gente aqui pode cancelar RT com RT. E aqui o N também é um mol que a gente está tratando. Tá? Então veja que a gente tinha um mol aqui e um mol aqui. Ó. É independente da quantidade de mols que a gente esteja tratando. Essa resolução. Não sei se ficou claro. Tinha um N aqui e outro N aqui, a gente cancela. Tá? O que a gente pode fazer aqui num tipo de relação como essa é integrar dos dois lados. Aí a gente fica com CVR integral de ΔT sobre T igual a... Aqui cancelamos tudo, né? Integral de ΔV sobre V. Essas integrais aqui é o logaritmo neperiano que eu acabei de mencionar. A gente pode trazer para o outro lado aqui e ficar com essa relação que é negativa aqui, positivo. Não? Por esse lado positivo. E o que a gente fica então? Já integrando, né? Integrando de... Vamos falar do ponto A, como a gente tem feito, ao ponto B. Então vamos lá, de A até B, para os dois lados, a gente fica com CVR, logaritmo neperiano de TB sobre TA, mais, agora é positivo, passou para o outro lado da igualdade, o logaritmo neperiano de VB sobre VA, igual a zero. Por propriedade logarítmica, você pode passar esse termo aqui que está multiplicando para o expoente aqui, e esse cara que está somando, multiplicando essa relação. Assim, ó, T é logaritmo neperiano de TB sobre A, elevado a CVR, multiplicado por VB sobre VA. Isso é igual a zero. Isso aqui vem de propriedade logarítmica. Atenção. Para um log, novamente de propriedade logarítmica, para um log neperiano ser zero, esse termo aqui dentro tem que ser 1. Então, TB sobre TA, CVR, VB sobre A, nós temos que ter 1. Essa é a relação.
Então, o que a gente quer, sai naturalmente aqui uma relação entre volume e temperatura, mas o que a gente quer é transformar essa relação de volume e temperatura numa relação de pressão e volume, e a gente pode mudar, PV igual a MRT, para que a gente tenha uma relação de pressão e volume para integrar, e aí a gente vai calcular o valor do ΔU. Como é que a gente faz? Como é que a gente transforma essa coisa aqui numa relação de PV? Siga comigo aqui. Eu vou passar para esse outro lado da igualdade e rearranjar a operação. Ó. TB elevado a CV sobre R vezes o VB é igual ao TA CV sobre R VA. Agora eu vou elevar os dois lados da igualdade aqui, ó, a R sobre CV. R sobre CV. Porque fazendo isso, esses termos aqui vão cancelar e aí o expoente vai ficar em V. Fica TB, VB, R sobre CV igual a TA, VA, R sobre CV. É o calor, a capacidade calorífica a volume constante. E o que é o T? Na equação dos gases ideais, o PV igual a nRT, o T é PVNR. Então a gente vai substituir aqui, ó. Vai ser PBVBNR, VBRCV igual a PAVANR, VARCV. Esse termo aqui, ó, NR, some. E aqui, ó, tem um umzinho em cada um dos V's. Quando eu multiplico bases iguais, eu somo os expoentes. E aí vai ficar PB, VB. O VB, ó, ele é... Vou apagar aqui. Mais RCV, que é igual, vou colocar o CV embaixo para os dois. CV, por CV é 1, mais R. CV mais R, a gente mostrou há pouco aqui numa parte da lousa, que era igual a CP sobre CV. E essa relação é gama. Gama é independente, a definição de gama é independente se é monoatômico, um diatômico, qualquer molécula que você tem. É esse gama. Então, basicamente, o que a gente vai ficar aqui é com 1 mais RCV. Eu já vou substituir por gama. Então, ó, essa relação PA, ou PB, VB elevado a gama é igual a PA, VA elevado a gama. Certo? E aí a gente pode integrar essa relação aqui. Vamos lá então. Detalhe, isso aqui é uma constante no seu sistema, não é uma constante universal. Nesse experimento que você está rodando, você vai obter uma relação PVA elevado a gama e ela vai ser igual a essa relação. Então, se você estiver analisando um ponto C ou um ponto D, todos eles vão ser iguais naquela curva diabática. Vai ser igual a uma constante. Aí a gente vai integrar, porque a gente sabe aqui, ó, que o ΔU é igual a menos a variação do trabalho. A gente quer calcular o trabalho. Quanto que dá o trabalho? O trabalho é integral de P dV. Quanto que vale o P? Aí a gente vem aqui e isola o P. P é igual a essa constante dividido por V gama. Então, ó, o P aqui vai ser constante dividido por V gama delta V. A constante sai para o lado de fora e esse termo que está dividindo aqui, ele passa para cima dessa forma, ó. Constante integral V menos gama, aí ele passa na parte superior, dV. E essa integral aqui
parece ser feia, mas ela é bem simplesinha de resolver. O que a gente faz para integrar? A gente soma no expoente e passa o expoente dividindo. Então o resultado dessa integral é V1 menos gama, 1 menos gama, do ponto A ao ponto B. É assim que a gente resolve essa integral. E aí a gente pode aplicar os limites. Então a constante é vezes VB 1 menos gama menos VA 1 menos gama 1 menos gama. Essa constante aqui, ela é igual a P vezes V. Então eu vou substituir novamente a constante aqui e aí a gente vai ficar com P VB 1 menos gama menos, passando já distribuindo, PA VA a 1 menos gama. O que a gente faz quando multiplica bases iguais? Soma, perdão, é PB gama, VA gama aqui, tá? A constante vale P vezes V elevado a gama. Então tem gama de cada um dos lados. E o que a gente tem ao final é essa relação aqui, ó. O trabalho é igual, somando esses expoentes, vai ficar PBVB menos PA VA sobre 1 menos gama. Gama normalmente é 5/3 para um gás monatômico, mas pode ser outros valores para outro tipo de gás. Então geralmente esse gama é um valor positivo que vai transformar isso aqui numa relação negativa. Muita gente gosta de escrever essa expressão multiplicando os dois termos aqui por menos 1 e o que a gente tem é PA VA menos PB VB gama menos 1. Aí é só questão de arranjo, se você preferir pode ser qualquer um dos lados. Essa é uma relação bastante útil e a gente calculou o trabalho aqui, ele é igual à variação de energia interna do sistema. Então, era isso que eu gostaria de mostrar. Vou deixar um desafio aqui, que é a expansão livre. O que a gente tem numa expansão livre? Veja só, você tem uma caixa que tem uma membrana e aí você tem o seu gás todo de um lado da membrana. Essa aqui é uma expansão livre, porque aqui tem vácuo. E esse lado aqui, ó, tem um isolamento para o sistema se tornar adiabático. Ou seja, a variação de calor do sistema é zero. Quando eu romper essa membrana, o que a gente vai ter é que o gás vai todo ao longo do meu sistema. E acontece de uma vez. Esse aqui é um processo irreversível. É natural que aconteça esse tipo de situação. Você abriu o recipiente de perfume, o perfume exala por todo o ambiente. Isso aí é uma difusão gasosa e acontece espontaneamente. Se acontece aqui, nesse caso aqui, se expande em relação ao vácuo, é a única forma de expansão que não há trabalho. Não há uma realização de trabalho quando o gás expande contra nada, contra o vazio. Então, a variação de trabalho aqui é zero também. O que eu digo em relação à temperatura? A temperatura nessa expansão é constante. Como é que eu sei? Porque a variação de energia interna, segundo a primeira lei da termodinâmica, tem que ser zero.
Então não tem variação de energia interna, não tem variação de calor e não tem variação de trabalho. Não realiza o trabalho sobre essa expansão, sobre o vazio. Então, eu passei esse desafio aqui porque agora a gente vai ter ferramentas para estudar a segunda lei da termodinâmica. E aqui o objetivo do desafio é perguntar qual é a entropia do sistema. A primeira lei a gente descreveu bem. E a segunda lei? Esse sistema acontece, a gente sabe. E ele, se a gente, a entropia, né, a gente passar o filme ao contrário, a pergunta é possível que o gás volte naturalmente à posição inicial? Sozinho ele não volta, certo? Só se eu comprimir esse gás, tendo um êmbolo aqui. Tá? Então aqui a gente já pode começar a motivar o estudo da entropia da segunda lei. Então era isso que eu queria falar sobre os processos termodinâmicos. Muito obrigado pela atenção de vocês e fica aí o exercício, a dica aí, um desafio, né? Um exercício desafio aí para vocês. Tudo de bom. Até a próxima.